Sensei, o filósofo Nietzsche nos fala que para superarmos as tendências de morte e de negação da existência, deveríamos aceitar o eterno retorno da existência. Esse tipo de atitude me remeteu aos votos do Bodhisattva. Isso faz sentido? Parcialmente, né? Nietzsche foi influenciado por Schopenhauer. E ele é, vamos dizer, um filósofo dissolvente, que combate as crenças. Que ele fale sobre um eterno retorno é muito interessante, porque significa uma influência do pensamento budista através de Schopenhauer. Apesar deles, Schopenhauer e Nietzsche terem interpretado o budismo de uma forma negativa, o que influenciou muitos filósofos, muitos estudos posteriores, porque não foram estudar o budismo verdadeiramente. O budismo não tem uma visão negativa da vida, pelo contrário, tem uma visão alegre, uma visão de contentamento, de que você deve aproveitar a sua existência de uma forma bela, bonita, produtiva, e que alegria e contentamento fazem parte disso. Eterno retorno não é verdade, porque só retornamos enquanto estamos condicionados a tanto. E a vitória de Buda é justamente não mais retornar. Retornar é manifestar-se novamente, é produto de um karma não completamente resolvido. Quando o karma perde sua energia, não há mais retorno. E não haver retorno é entendido como justamente a grande vitória de Buda. Não retornar. Retornar do ponto de vista budista é negativo, não é bom, porque é como se você estivesse repetindo infinitamente a mesma tarefa. É como se você fosse Sísifo, empurrando uma pedra para o topo de uma montanha e vendo-a escorregar de novo e tendo que repetir a tarefa infinitamente. Isso é o que fazemos na nossa sucessão de existências. O único motivo de nós não enlouquecermos com essa repetição contínua é o fato de não nos lembrarmos. Felizmente, o karma que faz com que nossas manifestações existam não carrega consigo memória. Memória é o que sustenta identidades. E tem uma limitação dentro de uma existência para você. Você não recorda existências anteriores. E isso é muito bom, porque, na verdade, se você recordasse, se sentiria como Sísifo, e seria uma terrível tortura. Desculpe. Sensei, tenho dificuldade com o conceito de renascimento. Todo o pensamento budista me parece muito lógico, incluindo o conceito de karma. Porém, ao chegar à ideia de renascimento, eu acho difícil compreender de maneira não mágica. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sim, eu não uso a palavra renascimento. Como devem ter notado, uso a palavra nova manifestação kármica. Porque não existe um eu passando de uma vida para outra, ou uma alma, ou um espírito. Apenas existe continuidade kármica. O karma provoca novas existências, mas é fácil nós racionalizarmos a esse respeito. Se você olhar em volta, vai ver que cada pessoa é diferente da outra.
Se as pessoas são diferentes uma da outra, é porque existem motivos pregressos que fazem com que isso aconteça. Se existem motivos pregressos para que isso aconteça, é porque todos os efeitos têm causa. Se todas as pessoas tivessem a mesma origem, tivessem o mesmo karma, por exemplo, nós todos seríamos perfeitamente iguais, em personalidade, inclinações, desejos, etc. Nós somos diferentes porque carregamos marcas kármicas. Nós acentuamos essas marcas com os nossos atos nessa vida e simplesmente, quando uma nova vida se manifesta, a partir do nosso karma, ela carrega esse condicionamento, essa história. Isso nos faz concluir que os karmas individuais têm uma coesão interna, porque, de novo, se não houvesse uma coesão de cada karma individual, todos os karmas estariam misturados, seriam conjuntos, como uma grande sopa, do qual, quando você prova uma colher toda, a sopa tem o mesmo sabor, e então todos nós seríamos iguais. Se não somos iguais, é porque existe algo que nos diferencia. O que nos diferencia? Algo que veio do passado. A interpretação budista chama esse algo que veio do passado, essa consequência que veio do passado, chama isso de karma. Portanto, a palavra renascimento em si não se aplica, porque não é a mesma pessoa que renasce, mas o mesmo karma que se manifesta. É como ele se manifesta, carrega dentro de si as marcas anteriores. Portanto, é perfeitamente racional tudo isso que eu acabei de explicar. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Gachô. Sensei, é normal querer envolver-se somente com as práticas do Zen budismo? Gera um interesse enorme em só querer estudar o budismo como se fosse a coisa mais importante de se fazer na vida. Os assuntos da faculdade já não têm mais interesse. Como o senhor pode me aconselhar, Gachô? Nós chamamos essa tendência do iniciante que se apaixona pelo budismo, e acho que praticamente todos os praticantes mais sérios passaram alguma fase assim. Nós chamamos de estar doente do Zen. Tudo mais parece que não tem muita graça, não tem mais interesse, parece superficial, e você está encantado com o Dharma, com tudo que está descobrindo. A boa notícia é que normalmente a doença do Zen passa. E passando essa paixão inicial, você pode adotar uma posição mais equilibrada, porque o resto da vida também tem interesse. E você não vai realizar coisas nesse mundo se não tiver os títulos adequados, você terá mais dificuldades se não fizer a sua faculdade, e terá dificuldades, inclusive, dentro do próprio Dharma. O conhecimento científico, formal, é importante também, porque ele vai ajudar você depois no Dharma. Portanto, não abandone seus outros interesses, faça um pouco de esforço para manter um equilíbrio entre as duas coisas. Eu sei quanto o Dharma é relevante, mas durante 20 anos eu continuei trabalhando como consultor de empresas e até hoje eu continuo lendo outros assuntos porque eles são relevantes para mim, como professor do Dharma também. Não posso conhecer apenas teoria budista e desconhecer o que está acontecendo
em todo o mundo e nos progressos do conhecimento em geral. Boa noite, Sensei. O senhor disse na última palestra que durante o Zazen não devemos tentar observar nada. O que significa, então, estar presente e abandonar passado e futuro? Para onde devemos voltar quando nos damos conta que nossa mente está em pensamento durante o Zazen? Você deve voltar para esse instante, este momento que continuamente está passando e se transformando em passado. Você não pode agarrar nem o passado nem o futuro. E na realidade não consegue segurar o presente, mas consegue estar atento a ele, ouvir os sons deste momento, mas não fazer considerações sobre ele. Uma coisa é você ouvir o som de um carro que passa. A outra coisa é você tentar decidir se era um motor de 2 tempos ou um motor de 4 tempos, qual era a cilindrada, qual era a marca do carro, se passou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Todas essas considerações são absolutamente inúteis. Tudo que você precisa é ouvir o som do carro e já passou. E você está aqui, e quando surgir outro som, é outro som. Não faça mais nada do que estar aqui e retorne continuamente para aqui. Sua mente vai tentar a todo momento agarrar algum pensamento ou consideração ou recordação ou imaginação para o futuro. É isso que a sua mente vai tentar fazer. Mas você tem que ficar calmo, parado, confiar na postura e esperar que a sua imobilidade e a sua atitude leve a sua mente a cada vez um ritmo mais lento. E aparecerão momentos de calma mais perfeita e percepção dos acontecimentos, sem que você coloque, eu estou observando isso, eu estou julgando, eu estou interpretando. Tire seu eu desta equação. Simplesmente sente junto com todos os seres, junto com todo o universo. Não observe nada, apenas esteja, seja ali.